Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre gastroenterites virais. Mas antes da gente entrar com detalhe nessa classe de gastroenterites, eu gostaria de relembrar um pouquinho com vocês quais são os principais causadores de gastroenterites. Então, nós temos os vírus, as bactérias, os parasitas e os fungos. Todos eles podem causar gastroenterite. Por muitos e muitos anos, os pesquisadores tentaram demonstrar que as gastroenterites elas eram ocasionadas, na grande maioria das vezes, por vírus. Porém, não se tinha um exame que conseguisse correlacionar essa doença com o vírus. Com o emprego das técnicas de exame por microscopia eletrônica, foi possível, então, visualizar as partículas virais, tanto no fragmento de mucosa como nas amostras fecais. E aí conseguiu-se, então, correlacionar a gastroenterite com o vírus. Os principais causadores das gastroenterites são os adenovírus, rotavírus, calicivírus e os astrovírus. Eu vou mandar para vocês uma aula separada, né, junto com essa, então vocês vão ver que são duas aulas nessa semana, falando do adenovírus separadamente. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre o rotavírus, o calicivírus e o astrovírus. E depois vocês assistam, então, a aula sobre adenovírus. Vamos começar falando do rotavírus. Provavelmente vocês já ouviram falar desse vírus, porque ele é um vírus bem comum em gastroenterite. Ele é um representante da família Helviridae e apresenta diversas espécies, sendo que a mais comum nos seres humanos é a espécie do tipo A. Ele apresenta uma partícula viral com morfologia esférica de aproximadamente 10 nanômetros de diâmetro e essa partícula, né, esse vírus, ele não apresenta envelope lipoproteico. O capsídeo viral ele é constituído por 3 camadas. Aqui nessa foto nós conseguimos ver o capsídeo, que está apontado com a seta aqui, cheio, e é um vírus potente em transmissão, e temos o capsídeo vazio. Esse capsídeo vazio ele não consegue fazer a transmissão para outro indivíduo, somente o capsídeo completo. Em relação à patogênese e característica clínica, o vírus ele consegue replicar-se no enterócito maduro, lá nas vilosidades intestinais, tem um período de incubação de 24 a 48 horas, ou seja, depois que nós temos o contato com o patógeno, com o vírus, demoramos 24 a 48 horas para ter o sintoma, tá? Depois de apresentar os sintomas, nós temos de 3 a 5 dias para regredir, ou seja, para os sintomas serem eliminados, para passar o sintoma. Sendo que, mesmo quando estamos curados, ou seja, não temos mais sintomas, continuamos, a eliminar esse vírus por 8 a 40 dias, depende muito da pessoa. Então, pensem que durante 8 a 40 dias você pode transmitir esse vírus para outra pessoa, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Outra característica é que, como ele replica-se nos enterócitos, ele acaba destruindo alguns e ele demora bastante tempo para voltar a se reconstituir, né? Porque ele vai, né, tem que se reproduzir, as células precisam se reproduzir novamente. Então, como ele demora para ter essa reconstituição, algumas vezes as pessoas continuam tendo o sintoma principalmente de diarreia por um tempo prolongado, porque os enterócitos ainda não foram reconstituídos.
Os sintomas de gastroenterite são sintomas bem clássicos, né? Que nós provavelmente já tivemos algum dia, que é vômito, febre, dor abdominal e diarreia. O rotavírus ele causa diarreia por diversos motivos, mas principalmente porque ele aumenta acentuadamente o peristaltismo do íleo. Ele também aumenta o fluxo de água e eletrólitos no intestino, fazendo com que essa água e eletrólitos saia da célula, principalmente por causa da síntese da proteína NSP4. Essa proteína é uma enterotoxina que, quando entra na célula, estimula a liberação de cálcio pelo retículo endoplasmático. O cálcio, por sua vez, estimula a liberação de cloreto e também estimula a liberação da célula de aminas, peptídeos, citotoxinas e óxido nítrico. Isso estimula ainda mais a liberação de cálcio e cloro. O cloro presente no intestino, ele acaba estimulando a saída de água, tá? Além disso, a proteína NSP4 e também o rotavírus, ele consegue inibir o complexo enzimático sacarose isomaltase e também o transportador de glicose, que é dependente do sódio, resultando, então, numa má absorção dos carboidratos e fazendo com que fique uma alta concentração de carboidratos no lume intestinal, que também estimula a saída de água. Isso faz com que nós tenhamos, então, uma eliminação muito grande de água e glicose. Em relação à imunidade, o organismo humano ele consegue produzir tanto IgG quanto IgM, e nós já nascemos, na verdade, 73 a 80% dos recém-nascidos já nasce apresentando IgG contra o rotavírus. Por quê? Porque nós adquirimos a imunidade da mãe. Quando chega aos 18 meses, 50 a 90% das crianças possuem anticorpos. O que acontece? Nós temos, logo após o nascimento, nós temos uma diminuição e depois, aos 18 meses, nós conseguimos ter um aumento. Mas é claro, o rotavírus ele tem vacina, então é por isso também que as crianças têm anticorpo contra esse vírus. Em relação à epidemiologia, essa doença ela é mais persistente em crianças de 6 meses a 6 anos, sendo que das gastroenterites positivas em menores de 1 ano, 30% são identificadas como rotavírus. De 1 a 3 anos, 90% das gastroenterites positivas são para rotavírus. De 4 a 6 anos, 30% das gastroenterites são positivas para rotavírus. Após essa infecção primária, nós adquirimos imunidade e dificilmente temos uma reinfecção grave. Pode acontecer reinfecção caso tenhamos contato com sorotipos diferentes do vírus. Em relação ao diagnóstico laboratorial, nós podemos fazer a identificação do vírus diretamente nas fezes. Também pode ser realizada identificação através de microscopia eletrônica e eletroforese, procurando aí o RNA, né, as proteínas do RNA. Para rotavírus, nós vamos ter 11 bandas nessa identificação em gel de poliacrilamida, tá? Nós podemos também fazer identificação por ensaio imunoenzimático e hemaglutinação de partículas, mas somente temos testes disponíveis para rotavírus A, porque é o rotavírus mais comum em humanos. E pode, é claro, fazer identificação por PCR reversa. Em relação ao tratamento, como é mais comum em crianças recém-nascidas, essa doença, a amamentação ela auxilia muito. Por quê? Porque os anticorpos da mãe
vão ser passados para o filho e consegue auxiliar no tratamento. Precisa-se também fazer a reidratação, principalmente em crianças fora da idade materna, né? Porque até 6 meses geralmente é só a amamentação. Acima de 6 meses deve-se fazer a reidratação e também a reposição de eletrólitos. Como eu falei para vocês, o rotavírus ele é mais comum em crianças, né? Mas pode acontecer de uma pessoa jovem, um indivíduo imunocomprometido, ter essa doença e também o tratamento fica em reposição de eletrólitos e reidratação. Além do tratamento, a amamentação ela auxilia na prevenção da doença, porque passa, né, pelo leite os anticorpos e a criança então consegue ficar imune ao vírus. E atualmente nós temos uma vacina oral que ela tem 2 ou 3 doses, eu acho que aqui a gente utiliza no Brasil 3 doses. A primeira dose ela é dada em 6 a 12 meses de vida e até a terceira dose ela tem que ser dada até 36 meses. Então, nós temos uma vacina muito utilizada que é dada em criança de forma oral. E nós vamos falar um pouco mais de vacina, eu vou dar uma aula só sobre vacina para vocês, tá? Daí eu volto a falar da vacina de rotavírus também. Em relação aos vírus do tipo cálice-vírus, são vírus que apresentam partícula viral composta por capsídeo proteico, não são envelopados e têm o tamanho do diâmetro de 27 a 40 nanômetros. Os cálice-vírus que afetam humanos são o norovírus e o sapovírus. O norovírus ele é mais comum, então ele tem mais estudo. O sapovírus ele não é tão comum e temos menos estudo. Por isso vocês vão ver durante a aula que eu vou falar um pouquinho mais do norovírus do que do sapovírus. A patogênese dos dois vírus é bem parecida. Geralmente eles estão presentes tanto no ambiente escolar quanto familiar. Atingem crianças e adultos e os sintomas são bem parecidos com o do rotavírus, sendo que crianças nós vamos ter um sintoma principal, vômito, e adulto, o principal sintoma vai ser diarreia. O tempo de incubação dele é de 10 a 51 horas, então tem uma duração, tempo de incubação pequeno, quando a gente compara, por exemplo, com outros vírus, principalmente o rotavírus, que levava dias, aqui de 10 a 51 horas, e a regressão da doença ela já começa 12 horas a 72 horas após os sintomas, sendo que a excreção viral pode exceder 22 dias após o final dos sintomas, ou seja, as pessoas continuam transmitindo o vírus após o desaparecimento dos sintomas. Então, tem sempre que cuidar com a higiene pessoal quando se tem uma virose, né, um contato com esses vírus. O norovírus é o vírus mais frequente em gastroenterite. Ele geralmente está associado a alimentos não higienizados e água contaminada. Esse vírus ele está presente em todos os meses do ano, com maior circulação no inverno. O sapovírus ele é mais frequente em gastroenterite pediátrica, não é tão frequente em humanos. Além disso, o sapovírus ele tem como principal sintoma o vômito, tá? Então, é bem característico dessa doença. Durante o surto, nós conseguimos fazer um diagnóstico provisório para o norovírus. Então, se nós não identificamos nem bactéria, nem parasitas, observamos que mais de 50% dos casos apresentou vômito e a duração da doença foi de 12 a 60 horas após 24 horas de contato, né, da incubação aproximadamente, conseguimos presumir que é um surto por norovírus. O norovírus, ele tem-se, né, tanto o norovírus como o sapovírus, tem-se uma dificuldade de identificar, porque ele não consegue, nós não conseguimos ainda cultivar ele em células. Então, não conseguimos multiplicar esse vírus.
fazendo com que a identificação também na microscopia eletrônica seja complicada. O que nós temos hoje é ensaio imunoenzimático e RT-PCR, que podem ser utilizados tanto para norovírus como sapovírus, mas são diagnósticos caros. Por isso, muitas vezes, vocês vão observar isso, que os médicos, somente por esses casos, por esses sintomas, acabam chegando ao diagnóstico provisório e conseguem auxiliar no tratamento do paciente. Em relação ao tratamento, prevenção e controle, nós não temos vacina e nem tratamento específico. O que se recomenda? Higienização das mãos, higienização do ambiente. E aqui tem que ter um cuidado, porque esse vírus ele é resistente ao álcool e a detergentes comuns. Então, sugere-se que a higienização seja feita com hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio ou compostos fenólicos, para que possa realizar a descontaminação do ambiente. E, em relação ao tratamento, o que recomenda-se é a reidratação oral e também reposição de eletrólitos. O astrovírus, por sua vez, ele pertence à família Astroviridae. As partículas são esféricas e têm um tamanho de 28 a 30 nanômetros de diâmetro. Além disso, eles também são desprovidos de envelope proteico. Esse vírus ele consegue se replicar lá nas células epiteliais do intestino delgado. Em alguns animais já observou a presença dele no rim, no fígado. No ser humano, já observamos a presença dele no sistema nervoso central de pacientes imunodeprimidos. Então, pacientes que, por exemplo, vão passar por uma transfusão de órgão, que estão com o sistema imunológico suprimido, tem que cuidar muito, porque o contato com esse vírus pode causar uma patogênese maior. A infecção dele ocorre pela infecção fecal-oral e vai acometer principalmente crianças de até 5 anos. O período de incubação leva de 3 a 4 dias para depois ter os sintomas. Os sintomas são aqueles bem conhecidos, vômito, dores abdominais, febre, desidratação, mas em relação ao astrovírus, nós temos uma diarreia extremamente aquosa, e isso é um diferencial dos sintomas, porque tem a diarreia em outros vírus, mas aqui a diarreia é bem aquosa e pode auxiliar no diagnóstico desse vírus, dessa gastroenterite. Esse vírus ele já foi identificado em várias regiões do mundo e é o segundo ou terceira causa de diarreia em crianças de até 5 anos de idade. É comum principalmente em comunidades fechadas, hospital, creche, escolas e asilo. Por quê? Porque consegue facilmente disseminar essa doença no local. Alguns estudos até vêm sugerindo que ele pode ser transmitido pelo ar. Ainda nós não temos nada comprovado, mas existem alguns estudos que estão sugerindo essa hipótese. Em relação ao diagnóstico laboratorial, o principal diagnóstico é por microscopia eletrônica, mas nós também temos ensaio imunoenzimático, cultivo celular e, claro, RT-PCR. Aqui eu quero deixar bem claro para vocês que essa RT-PCR ela é mais realizada para identificar a epidemiologia da doença, porque é um teste muito caro. Então, é difícil fazer esse teste quando nós temos poucos casos, tá? Então, só vai ser realizado esse teste tanto para esse vírus quanto para outros vírus que causam gastroenterite, em últimos casos, ou para verificar a epidemiologia, ver qual é a espécie, quais são os subgrupos que estão atingindo aquela população. Essa doença também não tem um tratamento específico. Nós vamos ter que fazer reidratação e reposição de eletrólitos. Os pacientes imunocomprometidos, como tem
essa dúvida da atuação dele no sistema nervoso central, sugere-se fazer uma injeção venosa de imunoglobulinas e elas vão auxiliar no tratamento contra o vírus, tá? Então, igual às outras gastroenterites, essa também precisa fazer a reidratação oral e reposição de eletrólitos. Como prevenção, nós temos que tentar interromper a transmissão, fazendo com que ocorra hábitos de higiene. Também é importante o saneamento básico. Então, tem regiões onde o saneamento básico não é bem definido e nessas regiões ele consegue se propagar mais facilmente. Existe um estudo sobre a vacina para astrovírus. Por enquanto, esse estudo está sendo realizado em ratos ainda, não foram feitos estudos clínicos, mas nós temos uma grande hipótese que a vacina desse vírus surja logo. E para finalizar a nossa aula, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as co-infecções. Então, já foi observado em amostras de fezes mais de um tipo de vírus, por exemplo, a junção do astrovírus com o norovírus, do astrovírus com o rotavírus, do astrovírus com adenovírus ou do astrovírus com outros vírus entéricos. E isso aumenta a diarreia, podendo piorar a doença, tendo um prognóstico pior. Por quê? Porque nós teremos mais de um vírus atuando e isso faz com que os sintomas sejam maiores. Então, tem sempre que se cuidar em relação a essa co-infecção com vários vírus, porque dependendo da criança, dependendo do adulto e até mesmo dependendo do idoso, dependendo do estado imunológico, pode levar à morte do paciente. As gastroenterites, tanto viral quanto bacteriana, parasitológica ou fúngica, elas matam muitas crianças em países subdesenvolvidos. Então, tem que cuidar muito com isso e a reidratação é o ponto-chave para a melhora do paciente. Além disso, nós podemos ter associação do vírus com bactérias ou com protozoários. Obrigada pela atenção de vocês. Não esqueçam então de assistir a nossa próxima aula dessa semana. Até mais!